No último vídeo eu falei de um mangá isekai cancelado que tinha uma proposta boa, mas se ele continuasse dali não parecia que ia sair algo muito bom. Mas dessa vez eu vou trazer um mangá que tinha uma ideia boa e a execução também estava sendo boa, pelo menos na minha opinião. Mas infelizmente o destino foi cruel e ele acabou sendo cancelado. Hoje eu vou falar de The Hunters Guild Red Hood, ou só Red Hood, o mangá da Chapeuzinho Vermelho que caça seres de contos de fadas, inclusive lobisomens. Diferente dos outros vídeos que eu só falo dos primeiros capítulos, nesse vídeo ele vai ser quase que um resumo do mangá inteiro. Como ele tem poucos capítulos e foi cancelado, eu vou usar esse vídeo para falar dele ao todo ao invés de recomendá-lo. E se vocês quiserem ler, vai depender de vocês. Então, sem enrolação, bora pra história. Bem, o capítulo começa em uma vila muito pequena, com os moradores dela falando sobre mais uma pessoa ter desaparecido, e que o provável responsável pelo desaparecimento foi um lobisomem. Criaturas essas que ninguém sabe da sua origem, porém apenas se sabe que antes eles eram humanos que despertaram desejos canibais. E no momento que devoram uma pessoa, ele irá comer carne humana pelo resto da sua vida. E após isso nós somos apresentados ao Voyeur, que é o protagonista dessa história. Ele chega tentando tranquilizar todo mundo, mas claro que ninguém ficou muito confiante, já que ele era só uma criança, e o moleque tava se achando só porque ele conseguiu caçar um veado. Por sorte, o prefeito da vila chega para acalmar todo mundo, dizendo que ele contatou a Guilda dos Caçadores, uma guilda especializada em eliminar monstros fundada pela lendária caçadora de capuz vermelho. O único problema era que eles cobravam, então o coitado teve que infelizmente vender a casa e as ovelhas dele. Só que essa guilda também parecia estar de sacanagem, porque a caçadora que eles enviaram era uma criança que era tão pequena quanto o dedo do velho. E uma coisa que eu quero comentar que eu acabei percebendo é que o nome dessa caçadora é Green, que é o mesmo nome de família dos irmãos Green, que são dois irmãos que faziam registros e compilavam contos infantis, que hoje em dia todo mundo conhece. Eu não sei se foi coincidência ou proposital, mas eu achei isso da hora. O Voyeur acaba levando a Green para procurar pelo lobisomem, mas durante o caminho eles acabam escutando um grito vindo da matriarca, que ao ver eles diz que o prefeito era um lobisomem e tinha fugido pela janela. Só que o Voyeur não é bobo e nem nada, porque assim, olha o tamanho desse brutamonte e olha o tamanho da janela, fora que ainda tinha as teias de aranha que nem tinham rasgado. Coisa estranha no meio, né? E aí já viu, né? A velha era quem na verdade era o lobisomem, e um bem tosco, diga-se de passagem. Olha a cara disso aqui. A Green, que há um segundo atrás era uma criança, acaba se transformando em uma adulta na mesma hora para cair no pau com o lobão. E é aqui que eu quero aproveitar para falar de um pequeno ponto negativo do mangá, que é a arte dele nos momentos de ação. Assim, não é impossível de você entender o que está acontecendo, só é bem difícil de você digerir e assim entender o que está vendo, ainda mais quando se trata de página dupla. Você tem que dar uma bela olhada e prestar muita atenção para entender completamente. Eu não sei se é algo meu, mas eu vi uma galera falando sobre isso na época. Mas voltando para a história, os dois acabam dando um sacode no lobisomem e explodindo o cara sem dó. O problema parecia resolvido, mas ainda tinha outros dois lobisomens que estavam só escondidinhos observando tudo. E achando que tinham baixado a guarda, um deles começou a causar caos pela vila, enquanto o outro ficou escondido entre a multidão assumindo a forma humana. Mas a Green não é caçadora à toa, porque ela na ignorância pega o sino da cidade e dá na cabeça de um dos lobisomens, enquanto o Voyeur, que teve a ajuda da Green através de uma chaminé, incendiou o outro, já que o fogo é uma das fraquezas dos lobisomens. Tudo dessa vez parecia resolvido, mas o mundo não queria dar o descanso para os dois, porque logo do literal nada, um lobisomem gigantesco chamado Lycaonte e uma bruxa chamada Cinderela, percebam o nome, apareceram na vila para atacar o terror. O Lycaonte tenta mandar que ele não estava com fome, queria ver os filhos dele, mas a Green não estava nem aí e sabia o perigo que eles ofereciam. Por isso, ela partiu para cima do grandão. Ela até conseguiu lutar um pouco contra ele e até conseguiu segurar uma patada do cara, uma pata do cara desse tamanho. Mas infelizmente, o que estava mantendo ela naquela forma adulta estava perdendo o efeito. Felizmente, aqueles dois não mataram nenhum deles, mas antes de ir embora, a Cinderela, como um presentinho de despedida, tacou fogo na vila inteira. Eles chegaram, botaram terror só com a presença deles e saíram botando fogo em tudo. Por sorte, conseguiram evacuar todas as pessoas, mas agora sem nada para proteger, o Voyeur decide se tornar um caçador, algo que ele não queria antes porque se preocupava com as pessoas da vila, mas agora que tá sem vila, ele não tem muita escolha, bora virar caçador. Então, a partir daí, os dois vão pro lugar onde o Voyeur poderia ser testado para virar caçador, e durante a viagem, a gente acaba vendo que o mundo do mangá é muito mais do que só lobisomens. Existem outras criaturas, como um caranguejo gigante blindado, também tem os famosos gigantes e até mesmo a existência de bruxas que podem amaldiçoar pessoas. A Green acabou sendo uma azarada que foi amaldiçoada, que transforma ela em uma criança fraca, mas ela carrega junto dela um item mágico que por 3 horas deixa ela voltar para a forma adulta, o que mostra que
que esse mundo do mangá tinha bastante potencial e coisas pra nos mostrar, mas infelizmente, como eu disse, ele tinha. E enquanto isso acontecia, a gente volta pro Lycaonte e pra Cinderela, que tava falando com o presidente, que não tinha morrido e sim forjado a própria morte dele. Eles acabam falando coisas muito estranhas, como coerência da história e editar o roteiro. É um assunto que tu fica muito confuso, mas a gente logo vai descobrir o que eles queriam dizer. Logo, o voyeur acaba chegando na base onde ele treinaria, e por alguns meses ele, junto de outros candidatos, faz vários exercícios que eram muito cansativos. Era fazer barra, costurar, cozinhar, limpar, eles faziam de tudo, cara. Até que no final, o teste que decidiria se eles se tornariam caçadores seria com uma mulher chamada Debonair, que assim como a Green, acabou sendo amaldiçoada por uma bruxa. Só que a maldição dela era bem diferente. A maldição basicamente consistia no corpo dela emitir um calor tão quente que queimava tudo ao redor dela. Mas graças a um treinamento, ela agora conseguia controlar a temperatura do corpo dela e usar isso como uma arma. Ela é tão forte com essa maldição que com um soco assusta um bicho gigantesco no mar. E ela ia participar do teste dos novatos, então já viu que o negócio ia ficar feio. O teste basicamente era um polícia e ladrão, mas para não ser muito injusto nisso, a Debonair, que seria a policial, tinha uma algema junto dela que ela precisava colocar na pessoa que ela pegasse. E ainda tinha que colocar a pessoa dentro de uma jaula, para assim ela ser considerada como pega. Isso acabava deixando o jogo um pouquinho equilibrado, mas o que deixou tudo pior foi quando a Green ficou entediada e decidiu se juntar à brincadeira. E após a explicação, o jogo começou com a galera toda começando a correr, até porque, bem, ninguém queria ser pego por aqueles dois tanques de guerra. Mas o voyeur, junto de uma galera, se recusou a correr e apenas ficaram parados onde eles estavam. Acontece que eles perceberam que nesse teste eles não podiam agir como a caça, e sim tinham que agir como caçador. E por isso eles deveriam partir para cima das duas para conseguir pegar pelo menos uma algema delas até o final do teste. Eles tiveram muita dificuldade, tiveram problema para trabalhar em equipe com a galera toda, mas no final o voyeur conseguiu pegar a algema faltando o famoso 1 segundo antes de tudo acabar. A partir daqui, o negócio começa a virar um pequeno caos, porque o mangá já estava prestes a ser cancelado, por isso nem estranho quando for muita coisa para digerir. A Debonair acaba dizendo para Green que tudo sobre o plano do voyeur estava indo de acordo com um cenário que ela escreveu. Só que a Green não entendeu nada sobre o que ela estava falando de cenário, e quando ela perguntou isso a Debonair, ela começou a agir de um jeito muito estranho, levando a Green até uma sala e contatando o QG falando sobre a Green ter a memória alterada, mas ela acabou tendo a chamada dela recusada. E após isso, nós vamos para um escritório subterrâneo, onde um cara conversa com uma pessoa que estava escrevendo em um livro, e eles começam a falar coisas sobre cenários descritos neles, e possivelmente o que estava acontecendo era por conta de alguém estar usando duas páginas que foram arrancadas no livro. Após isso, o presidente do nada aparece ali no meio, deixando o coitado do voyeur todo confuso. Ele então usa uma magia que leva eles para o exato local onde estava a mulher de capuz vermelho, e é aí onde eles começam a explicar sobre o livro que estava com ela. Aquele livro era algo que tinha sido dado pelos seres superiores, e o que quer que fosse escrito nele acabava se tornando realidade. E a Guilda dos Caçadores tinha o trabalho de adicionar cenas nesses livros para trazer história ao mundo. E entre essas coisas escritas estavam várias criaturas que existem no mundo, incluindo os próprios lobisomens. E a partir desses conceitos, a guilda cria histórias para moldar o destino, desde monstros que comem humanos a pessoas que são salvas de tragédias. Basicamente, tudo o que acontecia no mundo era por causa do que era escrito naquele livro, e segundo a Capuz Vermelho, era pro bem do mundo. Enquanto tudo isso acontecia, a Cinderela, que descobriu tudo o que o prefeito pretendia fazer, vai até a guilda para fazer uma aliança temporária com eles. Ela explica que o presidente era um feiticeiro que já trabalhou na guilda de caçadores, porém ele tinha se cansado do que a guilda fazia e então roubou duas páginas do livro e se juntando a um grupo para libertar o mundo da guilda. E para poder colocar um plano em ação, junto da ajuda desse grupo, o prefeito, usando as páginas e magia, criou o voyeur, que tem um campo em volta que anula os fios da história ao redor dele. Ou seja, a presença dele pode diluir a influência dos cenários escritos no livro. E assim, o plano do grupo era que quando chegasse a hora certa, eles eliminariam a guilda junto do voyeur, conseguindo o tão sonhado felizes para sempre deles. Mas o presidente tinha outros planos. Acontece que se o voyeur entrasse em contato direto com o livro, o mundo podia ser destruído. E era exatamente isso que o presidente queria. E voltando pro voyeur lendo o livro, a Capuz Vermelho explica que através do que é escrito, eles tentaram erradicar os lobisomens, mas eles sempre falhavam com a humanidade sendo extinta, e quando falhavam, uma nova humanidade era criada, e quem criava essa nova humanidade eram os leitores. Para eles, o mundo do mangá não passa de um mero entretenimento, e caso a guilda resolvesse todos os problemas de um jeito chato que não os agradasse, os leitores aplicariam uma punição, que era a destruição do mundo. Então, o que a guilda precisava fazer
era agradar os leitores enquanto lentamente destruíam os monstros. Mas infelizmente o presidente não via sentido em nada disso e ele só queria acabar com tudo. No meio disso tudo, a galera que descobriu os planos do prefeito foi até lá para tentar impedi-lo, enquanto deixava o Voyeur e o livro presos em um lugar. O Voyeur até pensou que se ele se matasse, o poder dentro dele não acabaria afetando o livro e assim ele poderia salvar o mundo. Mas a Capuz Vermelho só fala: meu filho, toma cuidado com o que você vai fazer, porque o destino do mundo vai depender da sua escolha. Pra sorte dele, a Gwen, com a ajuda da Cinderela, conseguiu ficar na forma adulta e salvar onde eles estavam. E quando o Voyeur tomou a decisão dele, a Capuz Vermelho fundiu o poder mágico dentro do Voyeur e do livro para criar um rifle. E se ele atirasse com aquela arma, os dois poderes iriam se cancelar e assim parar o fim do mundo. E quando o prefeito encontra o Voyeur com aquele rifle, ele diz que o mundo não teria mais um cenário principal e pergunta se ele acha mesmo que as pessoas viveriam felizes num mundo assim, onde basicamente nada está dito e feito. E o Voyeur apenas diz que ter algo assim não era viver e que cada um era protagonista de sua história e por isso ele estava indo viver, assim finalmente atirando no prefeito. E agora, sem um cenário principal, a própria humanidade vai ter que dar um jeito de acabar com os lobisomens. Eles iriam fazer os contos de fadas se tornarem reais, com a luta deles apenas começando. Assim, terminando a história. Bom, assim como eu disse, infelizmente o mangá acabou sendo cancelado. O motivo até hoje eu não sei direito, mas provavelmente pode ter a ver com baixas vendas ou desinteresse do público. E esse desinteresse começou lá no arco do treinamento. Quando começou esse arco, a galera acabou ficando um pouco desanimada comparada com o que estava antes. E até admito que os capítulos desse arco acabaram dando uma pequena decaída para a qualidade do mangá. Tinha algumas coisas bem da hora no meio, até uma diversidade. Mas mesmo assim posso dizer que até eu acabei perdendo um pouquinho do interesse no meio. Mas mesmo com o cancelamento batendo na porta, o autor mesmo assim decidiu dar um fim na história dele, mesmo que fosse corrido. E posso dizer que ele pelo menos deu um final interessante, porque todo o conceito do livro dos leitores que foi construído foi da hora no momento em que pelo menos eu li. Foi mais como se o autor tivesse aproveitado desses capítulos para pelo menos mostrar o que ele pretendia colocar no mangá, como se ele estivesse dizendo: ó, isso aqui é o que eu queria colocar na minha obra. O que é meio triste, porque deu pra ver que tinha bastante coisa legal pra aplicar com o tempo. Antes o mundo já era interessante por ter toda essa pegada de conto de fadas e até mesmo mostrou bastante potencial, mas levando em conta que ainda tem todo esse negócio do livro e até mesmo dos leitores, o world building disso aqui podia acabar sendo algo muito bom dependendo de como ia ser feito. Esse mangá, mesmo com alguns altos e baixos e alguns clichês de shonen, tava mostrando bastante potencial e até estava sendo bem feito e podia sair mais coisa boa dele. Mas infelizmente ele foi cancelado e provavelmente nunca vamos ver a continuação dessa história, que podia acabar rendendo bastante coisa boa. Mas e você, sabia da existência desse mangá da Chapeuzinho Vermelho? Se tu já leu, o que tu achou dele? Comenta aí porque eu vou querer saber. Então, se você é novo no canal, por favor se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like, ele vai ajudar pra caramba, me siga nas minhas redes sociais e então até o próximo vídeo.